Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a glicólise ou via glicolítica. Só que antes da gente entrar na nossa aula propriamente dito, eu vou responder aquele questionamento que eu deixei na aula passada. O do porquê o ATP, mesmo não sendo o intermediário metabólico mais energético que a célula tem, por que ele é tão utilizado? Três fatores a gente tem que relevar aí. Primeiro, porque o ATP ele é uma molécula pequena. Segundo, ele é uma molécula que transporta uma grande quantidade de energia para seu tamanho. Isso significa que ele tem mais mobilidade entre as rotas metabólicas. E terceiro, porque o ATP ele é alvo de um grande número de enzimas do nosso metabolismo. Então, esses três fatores combinados respondem a nossa pergunta. Mas voltando para a nossa aula, glicólise. Glicólise é uma palavra que tem origem no grego e a gente pode separar em duas etapas. Glicos, que significa doce, e lisis, que significa quebra. A glicólise, ela ocupa uma posição central no metabolismo celular, mesmo o metabolismo sendo tão grande. Isso devido à importância da molécula de glicose. A molécula de glicose, assim que ela entra na célula, ela pode ter três destinos básicos. O primeiro é ela ser oxidada até formar uma molécula de 3 carbonos, que a gente conhece como piruvato. A segunda, ela pode ser armazenada na forma de polissacarídeos. Eu vou dar dois exemplos básicos, que é o polissacarídeo de origem vegetal, que a gente conhece como amido, e o polissacarídeo de origem animal, que a gente conhece como glicogênio. Além disso, a glicose ela pode entrar em uma outra rota metabólica, conhecida como rota das pentoses fosfato. Nessa rota metabólica das pentoses fosfato, a molécula de glicose ela é oxidada até formar a ribose 5-fosfato. A ribose 5-fosfato é uma molécula utilizada na biossíntese dos ácidos nucleicos. Além disso, nessa rota, a glicose ela também gera uma molécula chamada de NADPH, que vai ter importância fundamental dentro do metabolismo geral da célula. Mas voltando para a glicólise, que é o nosso objetivo da aula de hoje, a glicólise ela compõe uma rota metabólica de 10 reações bioquímicas. Todas as 10 reações são intermediadas por enzimas e a gente pode dividir a glicólise em duas fases. A fase de preparação, que envolve as 5 primeiras reações, e a fase de pagamento, que envolve as 5 últimas reações. Eu vou começar a descrever agora a via glicolítica etapa por etapa. Vamos começar pela primeira reação. Na primeira reação, a molécula de glicose ela é convertida em glicose 6-fosfato. O que a gente tem que aprender para não ter que decorar a rota metabólica? A gente tem que entender de onde vem o nome das enzimas e o que está acontecendo na reação. Se a gente conseguir entender essas duas etapas, o restante fica fácil. Primeira coisa que a gente tem que olhar aí nessa reação. Quando a glicose ela é convertida em glicose 6-fosfato, quer dizer que a molécula de glicose ela ganhou um fosfato no carbono de número 6. Ou seja, esse número não é quantidade, é posição. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, a molécula de glicose, quando ela ganha um fosfato, nós usamos o termo na bioquímica, ela foi fosforilada. Fosforilada. Então, isso é uma reação de fosforilação. E aí a outra pergunta a gente pode querer saber, de onde veio esse fosfato? Nas rotas metabólicas, como elas estão todas interligadas, como eu já havia falado no vídeo anterior, o intermediário que é produzido em uma rota é utilizado em outra. Nesse caso aí, um ATP ele é quebrado em ADP e um fosfato do ATP vai ser ligado à glicose no carbono de número 6. Só que esse fosfato ele não vai passar para a molécula de glicose sozinho. Nós precisamos de uma enzima para fazer essa transferência do fosfato que saiu do ATP para a molécula de glicose. E essa enzima é a hexoquinase. Aí a gente está diante de outro problema. Como aprender o nome dessas enzimas? O nome das enzimas deriva de 3 fatores. Primeiro, o substrato onde ela está agindo, o que ela está fazendo e, em alguns casos mais raros, o nome da enzima deriva do produto, o que ela está produzindo. Nesse caso aí, exo, se a gente pegar o nome da enzima por partes, exo,
A enzima está agindo sobre a glicose. A glicose é um açúcar de 6 carbonos. Como é que a gente classifica os açúcares de acordo com a quantidade de carbonos? Nesse caso, 6 é uma hexose. Então, a enzima está agindo sobre uma hexose. Por isso, ela começa com hexo. Termina com quinase. Por que quinase? Quinase, gente, é uma classe de enzimas que age no metabolismo transferindo grupos fosfatos de uma molécula para outra. E foi justamente o que essa enzima fez. Ela transferiu o fosfato que saiu do ATP para a glicose no carbono de número 6. Então, agiu sobre uma hexose e transferiu o grupo fosfato, hexoquinase, formando assim glicose 6-fosfato. Vamos lá agora para a segunda reação. Na segunda reação, a glicose 6-fosfato foi convertida em frutose 6-fosfato. Nesse caso, nós temos duas moléculas diferentes com os mesmos átomos, ou seja, não ganhou nada, não perdeu nada. Como é que a gente chama essa mudança conformacional de uma molécula em outra e moléculas diferentes que contêm os mesmos átomos, só que em posições diferentes, em arranjos espaciais diferentes? Isso aí a gente chama de isômeros. Então, essa reação é a reação de isomerização. A enzima é a fosfohexose isomerase. Vamos entender o nome da enzima. A reação a gente já sabe que é uma reação de isomerização. A enzima fosfohexose isomerase. A isomerase é por causa da reação, isomerização. Fosfohexose. Essa enzima está agindo sobre a glicose 6-fosfato, ou seja, uma glicose que já tem um fosfato, então aí o nome fósforo. E a glicose é uma hexose, então juntando os dois, fosfohexose isomerase. Na terceira reação, a frutose 6-fosfato ela é convertida em frutose 1,6-bifosfato, ou alguns autores preferem chamar de frutose 1,6-difosfato, dá no mesmo. A frutose 6-fosfato, quando você olha, compara ela com o seu produto, que é a frutose 1,6-bifosfato, você sabe logo, já ganhou mais um fosfato. Só que a gente tem que entender a posição do fosfato, frutose 1,6-bifosfato. Se já tinha um fosfato no carbono 6, ela vai ganhar outro fosfato no carbono agora de número 1. Voltando a lembrar, esses números não são quantidades, são posições. Só que de onde veio esse fosfato? Mais uma vez, uma molécula de ATP foi quebrada em ADP e liberou um fosfato para se unir à frutose 6-fosfato e transformá-la em frutose 1,6-bifosfato. Se ganha fosfato, a reação a gente já sabe, reação de fosforilação. Basta entender agora o nome da enzima. O nome da enzima que está agindo sobre a frutose 6-fosfato e transformando ela em frutose 6-fosfato é a fosfofrutoquinase 1. Bora entender o nome. Frutose 6-fosfato já tem um fosfato na frutose, então fósforo. Fruto vem da frutose. Quinase, porque a enzima está transferindo o fosfato do ATP para a frutose 6-fosfato e convertendo-a em frutose 1,6-bifosfato. Aí você fala, e aí, professor, por que o nome 1? O 1 é só a termos de diferenciação, porque existe outra rota metabólica que a gente tem a frutose, a fosfofrutoquinase 2. A quarta reação, a gente pode observar que a frutose 1,6-bifosfato ela vai ser convertida em duas outras moléculas, ou seja, ela vai ser quebrada, só que ela vai ser quebrada através de uma enzima. Na biologia, que é a parte mais específica, na bioquímica, nós usamos o termo clivagem, que é como se fosse a quebra enzimática de uma molécula. Então, nesse caso, a frutose 1,6-bifosfato ela foi quebrada enzimaticamente, então ela sofreu uma clivagem e formou dois compostos, que é o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxacetona fosfato. A reação a gente já sabe, que é uma reação de clivagem. Basta agora a gente entender o nome da enzima. O nome da enzima é a aldolase. Aí você pode falar, mas aldolase tem a ver com o quê? No início do vídeo eu falei que o nome das enzimas tinha a ver com 3 fatores. O substrato que ela estava agindo, o que ela estava fazendo,
ou, em alguns casos, com o nome do produto. Nesse caso aí, um dos produtos, o gliceraldeído 3-fosfato, se vocês olharem, é um aldeído. Então, daí o nome da enzima aldolase. Na quinta reação, o gliceraldeído 3-fosfato, ele não está envolvido na quinta reação, apenas a dihidroxiacetona fosfato. A dihidroxiacetona fosfato, então, ela vai ser convertida em outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, ela vai reorganizar seus átomos para formar uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. A reorganização atômica para formar moléculas diferentes a gente conhece como isomerização. Então, a quinta reação é uma reação de isomerização. E a enzima envolvida é uma triose fosfato isomerase. Vamos entender o nome dessa enzima. Quando a frutose 1,6-bifosfato foi clivada em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato, ela formou duas trioses, ou seja, 2 açúcares com 3 carbonos. Isso significa que a dihidroxiacetona fosfato ela é um açúcar com 3 carbonos. Então, nome da enzima, triose, está agindo sobre um açúcar de 3 carbonos. Esse açúcar de 3 carbonos, ele já tem o fosfato, então triose, fosfato, e ela está realizando uma isomerização. Então, triose, fosfato, isomerase. Então, no final da quinta reação, nós vamos ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos. E com isso, a gente fecha a fase preparatória. Pensando na fase preparatória, quantos ATPs foram produzidos? Até então, nenhum. Mas a glicólise não é uma rota catabólica e as rotas catabólicas não liberam energia, ou seja, não teria que produzir ATP, certo? Mas se você olhar só a fase preparatória, até então consumiu 2 ATPs, ou seja, a fase preparatória, pensando nela como um todo, só na fase preparatória como um todo, envolve reações endergônicas, teve consumo de energia para ocorrer a fase preparatória. Só que se lembre que a segunda etapa é chamada fase de pagamento. E essa fase de pagamento a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Essa foi a nossa primeira parte da videoaula de glicólise. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtem, compartilhem e não deixem de assistir a segunda parte.